Você pode se assentar. Nós que estamos aqui agora, vamos receber um alimento, né? O alimento dos céus. Olha, eu confesso que eu estava com saudade assim da igreja, da comunidade. Fazem dois domingos que eu não prego, que eu não estou com os irmãos cultuando. Acho que eu nunca fiquei 2 domingos sem vir na congregação, na igreja e participando, principalmente pregar. Acho que eu nunca fiquei 2 domingos seguidos sem pregar. Eu estive em viagem em um casamento, domingo retrasado, e esse domingo agora, o último que passou, eu estive em viagem a trabalho. Saí no domingo, cheguei na quinta-feira, véspera de feriado, semana toda em viagem, reuniões, organização da empresa, mas tudo correu bem. E cá estamos para receber esse alimento precioso. E um privilégio para mim, né? Poder pregar hoje, num domingo de Páscoa. E logicamente que eu vou falar sobre a Páscoa, né? Sobre essa data em si. Então é um privilégio poder compartilhar esse momento com os irmãos. Essa palavra, já compartilhei com os líderes o estudo desta semana do pequeno grupo. Participe de um pequeno grupo, fique atento à palavra. O nosso pequeno grupo, neste novo formato, ele está com uma intenção de você viver a palavra. Exatamente, pastor, mas não é isso que tem que acontecer. Pois é, mas nós não fazemos isso. E a palavra tem que ser vivida, testemunhada, ouvir o que vai ser pregado hoje, encaixar na sua vida e gerar uma transformação. E um testemunho, talvez de algo que você já viveu, talvez que esteja vivendo. Isso é o Evangelho, é a boa nova, a boa notícia. Nós somos chamados para sermos testemunhas e não somente ouvintes. Nós sentarmos, ouvirmos e acharmos bacana, legal, mas tem que gerar uma transformação. Então esse novo formato de pequeno grupo, você vai ver que tem muitos espaços em brancos para você anotar, para você ver agora o que a palavra está falando com você e o que isso pode gerar de transformação na sua vida. Amém? Amém? Então vamos para a Bíblia, sem mais delongas. Abra o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O evangelista Lucas, abra aí em Lucas, capítulo 22. Peço a você paciência, que nós vamos ler um texto longo. Então quem não está acostumado a ler a Bíblia aí, cuidado, vai dar uns tremelique aí, vai ser impactado, tá? Uma leitura longa, nós vamos ler do verso 1 até o 34. Nós vamos fazer um bate-bola com a Bíblia no Novo Testamento, no Antigo Testamento, porque as palavras elas vão se encaixando, já que nós vamos falar de Páscoa, nós vamos definir o que é Páscoa, como que ela chegou para você, o que é isso. Eu quero trazer um contexto histórico para você. Então abra aí em Lucas, capítulo 22. Esse é um texto que vai nos nortear, nós vamos voltar em alguns momentos, mas nós vamos também para Êxodo. Nós vamos fazer um bate-bola aqui com a Bíblia e encaixar todas essas passagens bíblicas para falar sobre a Páscoa, exatamente sobre a Páscoa. Então vamos lá, Lucas capítulo 22, a partir do verso 1. Nós vamos projetar para você, diz assim o texto: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Quem que estava procurando um meio para matar Jesus? Os chefes e os mestres da lei. Olha que interessante, vai pensando na cena, tá? Vai construindo a cena aí na sua mente. Então está chegando a festa da Páscoa, é uma festa em que os judeus comemoravam todos os anos em lembrança da libertação que aconteceu lá atrás com Moisés no Egito, e eles sentam-se todos os anos, eles comemoram, eles lembram dessa festa. É a festa dos pães sem fermento, é assim que eles chamam a Páscoa. Verso 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Quem entrou? Satanás. Olha que interessante, nós vamos voltar depois no final sobre isso aqui são detalhes que o texto vai dando. Verso 4. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus.
A proposta muito os alegrou. Lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobremesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Olha que interessante, grava essas informações, vai grifando que isso é importante. Verso 25. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Verso 31, olha que detalhe interessante. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, Pedro, então você não é convertido não. Verso 33. Imagina se você ouve uma dessa hoje, né? Você ia sair da igreja, tem certeza. Você ia sair, não amo, mas ele falou que eu não sou convertido. Tem certeza, você ia sair da igreja, ia chegar, o pastor falou que eu não sou convertido e me recebe aqui agora. Verso 33, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. KKK para ele, né? Olha o verso 34, respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E até aqui, essa história, né? Eu quero ler com vocês, até aqui, e eu quero, em nome de Jesus, né, no poder do Espírito Santo, construir essa mensagem com vocês, que chama-se Páscoa, né, um novo sentido. Essa é a pregação de hoje, Páscoa, né, um novo sentido. Essa é a mensagem que eu trago para vocês, para nós refletirmos um pouco, e pensar um pouquinho, o que significa essa mensagem, o que significa essa data, o
que significa esse nome Páscoa? E para nós no dia de hoje, o que significa? Hoje, no calendário nosso, né? Hoje é 30 ou 31 de março? 31, né? 31 ou 30? 31, né? Coloquei no meu esboço aqui 30 de março, olha só. 30 de março eu coloquei aqui, é 31 de março. Domingo de Páscoa. E é uma festa, irmãos, deixa eu construir agora, no início com vocês, um conceito histórico, tá? Fiquem atentos, que eu quero trazer a parte histórica, para chegarmos nos apontamentos espirituais para a nossa vida. Porque a Páscoa em si é uma festa judaica. É o nascimento assim, de uma festa judaica. O nascimento dela, o embrião dela é judaico. A primeira Páscoa que acontece é lá no Egito. Quando Moisés, então, tem toda aquela orientação de passar o sangue nos umbrais da porta. Lembra sobre o filme de Moisés, a série de Moisés? Tem uma série de Moisés agora na Netflix. Teve filme já que a Record fez. Tantas coisas que a gente fala, já pregou. É o momento em que o anjo, a última praga, iria passar sobre o Egito. E aí o sangue do cordeiro, sem mácula, ele iria ser passado nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, visse ali o sangue do cordeiro sobre aquela casa, ele pularia. E sabe, pasmem, a palavra pular no hebraico é pechá, é a Páscoa. Então ele chegaria, olharia o sangue do cordeiro naquela casa, e ele pechá, pularia. Páscoa, ele pularia. Então ele via que o cordeiro estava sobre aquela casa. E olha que interessante o apontamento para o Novo Testamento. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a ligação do Antigo com o Novo Testamento. Então essa é a primeira Páscoa, em que eles sentaram, pegaram, comeram deste cordeiro, os pães sem fermento, as ervas amargosas, e rapidamente eles saíram do Egito. E essa é uma festa que eles celebravam todos os anos. Eles sentavam às mesas, os judeus sentam e relembram o que aconteceu. A libertação que houve com eles lá no Egito, na escravidão, o que Moisés fez, o sangue, a libertação, o pechá, o pular. E eles fazem isso, essa celebração. Então, o embrião dessa festa é uma festa judaica. E ela se estendeu para nós, então, cristãos, quando nós chegamos no Cordeiro Santo de Deus, ela recai sobre nós essa festa. E a pergunta é, né? Qual é o sentido dela, né? Essa festa para nós, o que isso impacta a minha vida? O que a Páscoa impacta a minha vida? Ah, pastor, impacta que eu gasto dinheiro, que eu compro ovo de Páscoa. Oh, não é isso não. O que espiritualmente essa festa, esse nome tem a dizer sobre você, sobre nós? Qual é o impacto de uma Páscoa sobre você? E eu quero fazer uma definição. Páscoa, todas as vezes que eu falar Páscoa a partir de agora, significa Jesus, amém? Todas as vezes que eu falar Páscoa a partir de agora, significa o quê? Jesus. Então o que significa Páscoa? Jesus em você. Olha como é fácil de compreender então o significado. Lembra do cordeiro, o apontamento e o que é em nós? Qual é esse significado? Qual é o significado de Jesus então em você? O que a Páscoa fez em você? Sabe, irmãos, essa Páscoa é uma das festividades mais importantes para o cristão. E em termos de valor, ela tem um peso muito mais que o Natal. O Natal é nascimento, e aí a Páscoa é renascimento, é ressurgimento, é algo novo. O Natal em si não tem um calendário específico na Bíblia, né? Nós não conseguimos definir assim, não é tão claro. Nós conseguimos definir fazendo as contas aí pelos meses, saber quando Jesus nasceu, ok, mas não está definido ali claramente. Já a Páscoa não. A Páscoa tem uma data definida para o judeu. Ele cultua, ele fez essa festa numa data específica, tem uma data específica. E o que nós precisamos entender um pouquinho dessa data, só para vocês entenderem, pastor, por que nós comemoramos a Páscoa agora? Alguém sabe? Você sabe? Por que nós comemoramos agora, irmãos? Pastor, sei lá, está no calendário, é feriado, estou curtindo, meu. Você sabe talvez o porquê? E eu quero trazer um pouquinho para vocês esse contexto histórico, para a gente entrar no espiritual. Por que nós comemoramos nessa data agora? E aí nós seguimos um calendário católico, vocês sabiam disso?
Então, sobre o catolicismo, se nós olharmos para o catolicismo, e quem já fez parte da Igreja Católica vai começar a entender um pouquinho agora. Essa data, a data da Páscoa, é uma data móvel. Ela varia ali de 22 de março até 25 de abril. Vocês sabiam disso? Por isso que a Páscoa cada ano cai numa data específica. Às vezes cai em abril, às vezes cai em março. Ela varia com o calendário que eu vou trazer para vocês já. Então, sempre é 22 de março até 25 ali de abril, mais ou menos, é a data que tem que cair a Páscoa. Ela varia, porque é um calendário lunar. Olha que interessante, talvez você não sabia isso, eu quero trazer um conhecimento para você. E isso tudo, essa variação das datas, ficou decidido lá no Concílio de Nicéia. Classe de Bibliologia. Quem está na classe de Bibliologia aqui? Levanta a mão. Lembra sobre os concílios que eu falei com vocês? Lembra sobre o concílio? Então, no Concílio de Nicéia, que foi por volta do ano 325, século IV, ficou definido, fez essa definição sobre essa data móvel de acordo com o calendário lunar, em que a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo após a lua cheia. Olha que interessante isso, talvez você não sabia. É chamado de equinócio, sabe? É o início das estações no hemisfério norte. Então, lá nesse Concílio de Nicéia, fez essa definição, e a partir daí, então, essa data vai variando de acordo com esse calendário lunar. E aí a Páscoa, sob um contexto católico, e você vai entender se você já fez parte da Igreja Católica, ela encerra a Quaresma, sim ou não? A Quaresma, né? É aquele período de 40 dias, né? Que é iniciado uma quarta-feira de cinzas. Na tradição católica, por exemplo, a Quaresma é um período marcado por uma série de jejuns. O jejum de carne vermelha é o mais importante deles, sim ou não? Quem já fez parte, não é? Então faça uma série de jejuns da Quaresma, inicia na quarta-feira de cinzas e se termina agora. E aí uma série de jejuns, penitências também alguns fazem, talvez serviços sociais, ajudas. É nesse período de Quaresma que acontece todo este movimento. Tudo isso acontece, é um período marcado por algumas atividades. E aí, sobre a ótica católica ainda, é uma semana marcada por alguns eventos. Domingo de Ramos, sim ou não? Né? O rito do lava-pés, sim ou não? O sábado de aleluia, sim ou não? Né? Sobre esse contexto católico, se você já fez parte. Pastor, legal. Entendi que é uma data móvel. Puxa, é verdade. Porque ela muda lá, quarta-feira de cinzas, o carnaval acaba, depois Quaresma. Olha só, então nós seguimos um calendário católico que foi estabelecido no Concílio de Nicéia, que segue um calendário lunar. É isso aí. Exatamente isso. Nós seguimos exatamente isso. Puxa vida, e para nós, evangélicos, protestantes, crentes, como que nós seguimos? Nós seguimos exatamente esse calendário, um calendário católico ocidental. Nós seguimos exatamente esse. Por isso que a nossa Páscoa varia. Cai em determinados momentos. A nossa Páscoa é exatamente essa. E aí, nós temos um segundo elemento, que é a Páscoa judaica que eu falei para vocês. E aí, quais seriam as grandes diferenças, né? E semelhanças para a Páscoa judaica e a nossa? E eu já vou entrar já nos pontos espirituais para nós tratarmos aqui. Se nós olharmos a Páscoa judaica, que eu já trouxe um pouquinho para vocês, além da cultura, da alimentação, o simbolismo, sabe, a principal semelhanças e diferenças. Para o judeu, por exemplo, ele celebra a Páscoa em memória, como eu falei para vocês, em memória da libertação que houve no Egito. Para isso tem todo um rito a ser seguido. Tem que pegar um cordeiro X específico, ervas, a comida, um horário específico. Tem todo um rito a ser seguido. Os ossos do cordeiro não podem ser quebrados. Vocês sabiam disso? Tem toda uma cultura, uma alimentação, uma dieta a ser seguida na Páscoa judaica. Na Páscoa judaica. E para nós, né? Também é uma memória. Também é uma memória. Nós celebramos a Páscoa, talvez hoje você assistiu algum filme, né? Nessa época começa a passar muitos filmes de ressurreição de Cristo, o amor, a paixão de Cristo. Talvez você assistiu um filme hoje. Para nós também é uma memória. É uma memória do que Ele fez. Por isso que nós celebramos a ceia todo mês. Em memória, em memória. Também é uma libertação. Qual é a libertação?
maior. Qual é a libertação? Chama-se pecado. Também é uma libertação. Se lá eles estavam escravos no Egito, nós também, do pecado. E aí o Cordeiro que veio nos libertou, e nós lembramos todas as vezes dessa libertação do pecado. E tudo isso se cumpre em outro Cordeiro, e não aquele que é passado nos umbrais como um judeu, porque tudo isso era sombra para aquilo que estava a vir. E Jesus é a nossa realidade. Ele é a nossa Páscoa, sabe? Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que precisamos. E aí ficam algumas perguntas para a gente fazer algumas reflexões, sabe? Como que a Páscoa chegou para você? Eu vou fazer essa pergunta nos pequenos grupos. Se Páscoa é Jesus, como Jesus chegou para você? Em que momento Ele te encontrou? Como você está ou estava quando a Páscoa chegou em você? Quais são os frutos que foram gelados com essa chegada da Páscoa? Para um povo que estava lá atrás, houve uma atitude, uma libertação, uma nova terra, uma nova forma de pensar. E para você, para mim, para nós, como que ela chegou? Essas são algumas reflexões que nós vamos poder bater um papo no pequeno grupo, e você vai poder testemunhar. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês. A primeira reflexão nessa noite diz o seguinte: como que essa Páscoa chegou para você? E eu tenho certeza que essa reflexão vai fazer sentido. A Páscoa, irmãos, é o primeiro ponto para a gente refletir, tá? A Páscoa nos encontrou quando ainda éramos escravos. A Páscoa nos encontrou quando ainda éramos escravos. Páscoa é o quê? Páscoa é Jesus. Jesus nos encontrou quando ainda éramos escravos. E isso é lindo demais, cara. E eu vou precisar dar um pulinho lá no Antigo Testamento. Vem comigo em Êxodo então, porque nós vamos ver a Páscoa judaica sendo estabelecida, mas ao mesmo tempo apontando lá, é uma sombra para o que estava a vir. Então vem em Êxodo capítulo 2, folheie a sua Bíblia, vai lá para trás, vem comigo, capítulo 2, o verso 23. O texto diz assim, ó, Êxodo capítulo 2: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E aí o que aconteceu? E o seu clamor subiu até Deus. Quando o clamor chegou? Quando eles estavam escravos, cara. Olha que interessante, verso 24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Sabe, eu queria que você entrasse aqui agora assim, sabe? Deus olhou para mim. Os israelitas aqui é você. Deus olhou para IBC. Deus olhou para os filhos dele. Deus olhou para os cristãos. Deus olhou para aqueles que ele ama. Deus olhou para os filhos. Deus olhou para nós e viu qual era a nossa situação. E qual era a nossa situação, que é o tópico 1? Ele nos encontrou quando éramos escravos. Então ele nos olhou e nos amou quando nós estávamos escravos. E é interessante isso, irmão, porque Deus chama os hebreus, e fazendo esse bate-bola agora, Deus chama os hebreus num momento de dureza, num momento de dor, de escravidão, de sofrimento, de angústias. Imagina a escravidão. Tá certo que a escravidão naqueles tempos é diferente de outras épocas, né? A escravidão ela vai mudando conforme o tempo vai acontecendo. Mas imagina uma escravidão como era. E pasmem, é isso que eu estou querendo propor. E é nesse momento, como o povo hebreu, é nesse momento que a pregação do Evangelho nos encontra, irmãos. É nos momentos que nós estamos nas algemas e nas correntes e nas prisões invisíveis que talvez você não vê. Pastor, eu não estou preso.
não estou escravo de nada. Pois é, isso é sob a sua ótica. É nesse momento, sabe, que Ele nos encontra, a Páscoa nos encontra. Na escravidão, nas prisões dos vícios, por exemplo. É nesse momento que Ele encontra você. A boa notícia, uma semente ela é lançada, o semeador saiu a semear, é a sua esposa, é seu filho, é uma pregação que você ouve, é o Espírito Santo chegando ao seu coração. É nos seus vícios, é nas mesas que você senta, nas pornografias que você vê, é nas jogatinas que você vive, é na adoração, um monte de coisas. É nesse momento de escravidão, cara, que você se depara com a Páscoa, cara, que a Páscoa chega em você. E isso é lindo demais, cara. A Páscoa é Jesus, cara. A Páscoa é Jesus. Ele nos encontrou quando ainda éramos escravos. A Páscoa, Jesus nos encontrou quando ainda éramos escravos. E isso, se não for aleluia, e glórias e graças a Deus, sabe, isso tem que queimar no seu coração. Queimar no seu coração. Ele nos encontrou quando nós não tínhamos nada para oferecer. Sabe o que é nada? Nada para oferecer. Quando que o que tínhamos era apenas um coração e uma vida de pecados. Esse é o momento que Ele nos encontra, cara. Esse é o momento. E o que Ele fez quando Ele te encontrou? O que Jesus fez, cara? Quando Ele te encontrou nesse momento, que você tinha apenas, o que você tinha para oferecer? Apenas uma vida de pecados. Apenas um coração e uma vida de pecados. É o que eu tenho para oferecer, Senhor. E a Páscoa vem em você. O que Ele fez? O que Jesus fez, irmãos? Ele nos amou, cara. Ele amou. E não só me amou, Ele me comprou. Vocês sabiam disso? Que nós fomos comprados por Ele. Pastor, onde está isso? Vem comigo, 1 de Pedro, que eu mostro para vocês. 1 de Pedro, capítulo 1. Projeta aí, Lucas. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 21. Olha que interessante. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Talvez a sua Bíblia aí está resgatado da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus. Não existe outra forma. É por meio dele que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então não é com ouro, não é com prata, não é com diploma, é com o sangue do Cordeiro, conforme aqui a carta que o apóstolo Pedro escreve. E pasme, irmãos, a palavra no verso 18, aí tem uma palavra que eu falei para vocês prestarem atenção: redimido. Talvez na sua Bíblia esteja resgatado. Quem está resgatado aí na Bíblia? Tem alguma Bíblia que está resgatada? A sua, Jaque? Essa palavra, ela é linda assim, quando você vai no original ver ela, essa palavra no grego é uma palavra que chama lutrô. Olha que legal. Sabe o que ela quer dizer? É quando alguém vai e paga pelo resgate de alguém que estava preso. Essa é a tradução mais fidedigna. É que assim, as palavras no original, né, elas têm uma extensão mais ampla. Então essa palavra redimido ou resgatado aí é a palavra grega lutrô, e ela significa o seguinte: é quando alguém chega, você está preso num cativeiro, você foi sequestrado, você está lá, e alguém chega e paga para você ser liberto. Esse é o significado. Então nós somos redimidos, nós somos comprados. Alguém pagou pela sua libertação, para você sair desse cativeiro chamado pecado. O cativeiro qual que é? Está no texto aqui. A maneira vazia como nós estamos vivendo, amém? Esse é o cativeiro que nós estamos. E aí nós somos redimidos com o quê? Como Ele comprou? Conforme o texto, como que Ele comprou a igreja? Com o quê? Com sangue. Faz sentido como a palavra vai se encaixando. Isso é poderoso demais, cara. Ele nos encontra quando nós estávamos escravos, olhando para outras coisas, desejando outras coisas, quando o nosso coração está distante, mortos. Jesus, a Páscoa, chega neste momento e te salva, cara, te tira de um poço de lama
humana, de podridão, de morte eterna. A Páscoa, o Cordeiro, o sangue do Cordeiro vai na profundidade e nos tira desse lugar. E deixa eu falar para vocês, essa prisão que eu vivi, que você vive, você talvez está vivendo, ela não precisa e não pode ser eterna. Tem algumas pessoas que parecem que querem viver nessa prisão eterna, né? Vive na prisão eterna, quer viver eternamente na vida. E a palavra para você sair dessa prisão chama-se atitude, cara. Obedeça, irmãos. Obedeça. Nós tivemos aqui um encontro com casais sábado passado. Foi sábado passado? Sábado passado. Olha, eu senti falta de muitos casais aqui na igreja. A igreja, dentro da sua realidade, da nossa realidade IBC, poucos eventos, devido às nossas agendas, todos os trabalhos, nós tentamos organizar tantas coisas pensando na comunidade. Olha, eu senti falta dos casais, de vocês, irmãos. E sabe qual foi a palavra? Pergunte para quem veio. Que tempo precioso que nós tivemos. Sabe qual foi a palavra? Atitude com os casais. E tantas coisas para nós praticarmos. É a mesma agora que eu estou querendo trazer para vocês. Obedeça. Sabe, se Ele te comprou, você tem um dono, irmãos. Se Ele nos redimiu, se Ele nos resgatou, nós temos um dono agora, um Senhor. Confie nele apenas, descanse nele, obedeça a Ele e viva para Ele. Viva para Ele. Sabe, você vive em uma prisão, você está em uma prisão, e aí você pense qual é a sua. É a mente sua que está te aprisionando, é o coração, é o mundo afora, as atitudes. Quais são? É o pecado? Qual é a prisão? Você está em uma cadeia de pecados, uma prisão da sua mente. Você sabe o que é. Você sabe o que é, sabe? É Páscoa, Jesus. A Páscoa gera uma atitude em nós. A Páscoa gera atitude. Jesus em nós tem que gerar atitude. Você está em uma prisão, é como se eu chegasse, se você está preso, eu falo, eu te comprei, vem comigo, exercita aí, seja fértil, cara. Você está preso, você está numa prisão lá, você apanhou a vida toda, está comendo comida de porco, e de repente chego e falo, olha, eu comprei você, você está livre, bora sair. Aí sabe o que acontece? A gente continua na prisão. Nós continuamos na prisão. O que falta então? Levantar o popozão e sair andando. Sair andando. Porque a porta foi aberta. Alguém pagou para você sair dali. Então o que você tem que fazer? Levantar e caminhar. Sai andando. Sai andando e vive. Confie naquele que te comprou. Essa é a ideia. Então a Páscoa, a chegada de Jesus, a Páscoa em nós gera atitude. Sabe, na primeira Páscoa, os hebreus, eles tinham que estar prontos para sair. Vocês sabiam disso? Prontinhos, para sair. Vem comigo no texto de Êxodo, que nós estamos lendo. É um dos textos que nós estamos lendo também, Êxodo 12. Olha só como os caras tinham que estar. Deus deu orientação para eles, pegar o cordeiro, passar o sangue, pegar o pão. Não joga fermento que não vai dar tempo de fermentar. Pega as ervas amargosas e olha como que eles tinham que estar aqui, Êxodo 12, verso 11. Ao comerem... Atitude, cara, a Páscoa gera atitude. Ao comerem, estejam prontos para quê? Para continuar conversando? No mesmo lugar? Da mesma forma? O que o texto está querendo dizer? Vamos lá, igreja. Ao comerem, estejam prontos para quê? Verso 11. Só se eu estou errado, eu estou lendo outra coisa aqui, não é possível. A minha versão NVI fala assim, ao comer estejam prontos para sair. Para sair, cara. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, coma apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Você tem noção disso? Páscoa gera atitude, cara. Então, come aí. Põe as calças, põe o cinto, sandália no pé, cajado na mão, come depressa. Porque essa é a Páscoa. Vocês vão vazar desse lugar de escravidão.
Essa é a primeira Páscoa, cara. Essa é a primeira Páscoa. Na Páscoa que Jesus celebrou. E a Páscoa de Jesus? A atitude. A Páscoa gera uma atitude. Ele estava pronto para uma missão, cara. Sabe qual era a missão de Jesus? A cruz. Então a Páscoa que ele celebrou, sentou com os seus discípulos ali, é uma atitude que ele tinha uma atitude, uma missão, e era a cruz. Olha o texto de Lucas 22, verso 40. Lucas 22, 40 diz assim, ó: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus está falando para os seus discípulos no Getsemane. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Verso 42: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Verso 43: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, olha o que aconteceu. Ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Você tem noção disso, cara? A angústia que Jesus tem esse momento aqui, ele estava no Getsemane. E ele vai lá com Pedro e fala: ora aí, Pedro, por mim. Ele fala com vocês: ora aí, e os caras cochilaram. E ele vai para um lugar secreto, sozinho, e a angústia dele é tamanha que ele transpira sangue. Você tem noção disso? A Páscoa que Jesus celebrou, ele estava pronto para uma missão. A missão da cruz. A missão da cruz. Ele via a cruz e ele sabia o flagelo, a dor, a coroa de espinho. Sabia disso. Se para os hebreus a atitude era estar prontos para sair, a Páscoa chegou, bora, nós fomos comprados, o sangue está aqui, fomos libertos. Se para Jesus a missão é a cruz, que tem um objetivo, então eu estou pronto. Ei, e para nós? Para nós, igreja, a Páscoa chegou, Jesus chegou, ele passou, ele vem. Há quantos anos a Páscoa chega para você? E nós? Qual é a missão que Deus te chamou, cara? Qual é a atitude que Deus estabeleceu em você, na sua vida? Você está recebendo a Páscoa, e o que Ele está falando ao seu coração? Você sabe, cara, que o Espírito fala com você. Páscoa gera atitude. Te encontrou no momento da escravidão, gera atitude. O que é? É ser um marido melhor? É ser um marido melhor? Que ama a esposa como Cristo amou a igreja? É ser uma esposa compreensível, que vai enviar seu marido de uma forma respeitosa, amá-lo? É ser uma pessoa que precisa ter mais compromisso, se comprometer. Tantas coisas, cara, que tem para o reino de Deus ser feitas. Tantas coisas. O que Deus espera, está te chamando. A Páscoa chegou, cara. São lugares que precisam ser abandonados. Lembre-se, a Páscoa requer atitudes. São mesas que você não precisa sentar mais. São mesas. Gente, eu estava num evento da igreja, eu estava num evento da empresa essa semana. E é tão poderoso. Quando você tem o Espírito dentro de você, isso transborda, cara. Transborda. Eu estava num evento lá. Todos os dias tinha algum evento, um jantar, alguma coisa. E eu estava num desses eventos. Na quarta-feira, tinha banda tocando lá, e eu comendo um negócio lá. O cara senta perto de mim, cara, e nós começamos a falar sobre o reino de Deus, e eu comecei a ele transbordar na vida dele. E ele começou a perguntar sobre escatologia, final dos tempos, e o som acontecendo, e eu ali, cara, no fogareiro do Espírito Santo, discipulando uma pessoa. Não importa o lugar, filho. Se você tem a chama do Espírito, é um chamado de Deus. O que a Páscoa promove em você é ter mais fé. É saber que essa situação que você está vivendo tem uma solução. Você acredita nisso? A situação que você está vivendo tem uma solução. E é nisso que eu creio. Porque se eu não crer nisso, estou ferrado. Já era, cara. Não faz sentido nenhum. É saber que você não está sozinho.
Por mais que você tenha chorado e parece que ninguém vê, cara. Parece que ninguém vê quando você chora. Você está sozinho. Você não está. A Páscoa transforma vidas. A Páscoa gera atitude. Se para os hebreus era rapidez, saiam. Se para Jesus é a cruz. E para você? O que essa Páscoa promoveu em você, sabe? Isso me leva a uma segunda reflexão. Porque na Páscoa, sabe, Jesus, quando Ele chega em nós recebemos uma marca. E pasmem, irmãos, esta marca, ela gera proteção e transformação. Essa é a segunda reflexão. Na Páscoa nós recebemos uma marca, e essa marca ela gera proteção e transformação. Olha o texto de Êxodo. Esse texto é lindo demais, cara. É a Páscoa lá, a primeira Páscoa, mas aponta para nós. O texto diz assim, Êxodo 12, verso 5. É o texto que nós estamos fazendo esse bate-bola, né, do Antigo Testamento. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Verso 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Vai imaginando aí, cara. Pensa que você está dentro de uma casa passando sangue aí. Verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses com letra minúscula do Egito. Eu sou o Senhor, aleluia, e glória a Deus por isso. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Ah, cara, olha que poderoso isso. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, o pechá, eu pularei. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Por que não vai ferir eles? Por causa do quê? Do quê? O sangue, cara. Na Páscoa nós recebemos uma marca, gente. Essa marca ela gera proteção e transformação. Sabe, nessa primeira Páscoa celebrada, as casas tinham que ter uma marca. E essa marca era o sangue. Está no verso 13, né? O verso 13 diz: o sangue será um sinal. Ah, gente, eu fico lendo a Bíblia, eu fico imaginando, gente, o sinal, a marca era o sangue do Cordeiro. Pasmem, olha como nós invertemos. Nós pegamos o sangue do Cordeiro e queremos transformar em outras coisas. Vem comigo na ideia aqui, ó. Nós queremos transformar em outras coisas. O sinal não era a casa mais bonita. Não era a casa mais bonita, com os móveis novos, pintado, no melhor condomínio. Não era. Era a casa que tinha o sangue. Não era a casa com mais comida. Ah, minha casa tem mais comida, hoje é churrasco, hoje foi bacalhau. Não é isso. Não é a casa mais rica. Não era a casa que tinha os melhores sobrenomes da cidade. Não era a casa que não tinha problemas. Não era a casa somente dos hebreus. Era a casa que tinha o sangue do Cordeiro. E Jesus hoje continua a nos chamar da mesma forma. Você não é salvo porque você é mais bonito. Você sabia disso? Você não é salvo porque você tem dinheiro. Você sabia disso? Você não é salvo porque faz parte da elite da sociedade. Você sabia disso? Você não é salvo porque você tem um grande conhecimento teológico e frequenta a igreja e tal, assim como Nicodemos. Você sabia disso? Você não é salvo porque não tem problemas. Você sabia disso? Você é salvo porque tem a marca. O sangue do Cordeiro recai sobre você. Recai sobre você. E aí, eu vou fazer um raio-x da sua mente agora. E talvez você tenha dúvidas. Talvez você tenha dúvidas e eu faço um raio-x da sua mente. Será que Jesus realmente olha para mim? Será que Ele me ama realmente? Será que Jesus me ama diante da minha vida, como eu estou vivendo? Poxa, olha quanta coisa eu fiz, faço, olha o meu passado. Será que tem lugar na mesa com Jesus? Será que tem?
E isso vai gerando dúvidas, né? Satanás vai colocando dúvidas na nossa mente assim, ó. Ah, olha aí. E vai enfiando dúvidas. Dúvidas. Para que igreja? Você vai na igreja para quê? Não, hoje não precisa de igreja. E vai enfiando isso em você. E vai enfiando isso na sua mente, no seu coração, sobre o seu casamento, sobre espiritualidade, sobre o ministério. Você já queimou um dia por Jesus, aí você olha hoje, nossa, que não sei o quê. E vai enfiando, você vai se distanciando. Deixa eu mostrar a mesa que Jesus estava, para você ver se tem lugar para você. Help, vem comigo nessa mesa. Abre em Lucas. Deixa eu mostrar a mesa. A mesa, Jesus e seus compadres. Olha a mesa de Jesus, cara. Lucas 22, é o texto que nós estávamos lendo. Vai lá para você ver quem está na mesa com ele. E aí você vai fazer uma reflexão. Se temos um lugar na mesa com Jesus. Lucas 22, verso 3. Eu vou passear, vou pulando alguns versos, tá? Verso 3 diz assim, ó. Então, olha o primeiro aqui, ó. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Vai para o verso 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair, vai ver na mesa de Jesus, está com a minha sobre a mesa. Verso 23. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Verso 24. Surgiu também uma discussão à mesa de Jesus, os caras brigando entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Eu sou mais importante. Que você, o quê? Imagina eles empurrando. Eu sou mais importante. Não, Jesus me ama mais. Vai ver na mesa de Jesus, cara. Verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Tinha um descrente ali, cara. Verso 34, respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Traidor, um cara que negou a fé. Na mesa da Páscoa, gente, tinha um assassino. Na mesa da Páscoa tinha um diabo ali. Um traidor, egoístas, fofoqueiros, interesseiros, e um que precisa se converter. Quer mais lugar para essa mesa? Eu, você e você. E aquela prostituta se entrar aqui, e aquele cracado que entrar aqui, e aquele bêbado que entrar diante dessa, tem lugar nessa mesa. E aquele adúltero também tem lugar na mesa. E o mentiroso também tem lugar na mesa. E o assassino, pastor, um homem matou uma pessoa, tem lugar na mesa. Pastor, mas aquele, tem lugar na mesa. Só tem uma solução para todas essas categorias de porcarias. Sabe qual que é a solução, igreja? Sabe qual que é a solução? João 1:29. É a única solução. Não importa o seu nível de porcaria que você está, o lugar na mesa está ali, diante desta solução de João 1:29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, aqui é João Batista, aproximando-se e disse: cara, olha a solução aqui, ó. Olha a solução aqui, ó. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos nos despir de nossas verdades, os conceitos, e estar nele. Somente assim nós vamos conseguir viver a verdadeira Páscoa. Amém? E aí eu levo você para pensar para um último ponto, uma última reflexão, que a Páscoa, irmãos, ela não é um fim, mas sim um recomeço. Páscoa não é um fim, mas sim um recomeço. Se o lugar à mesa foi comprado, não importa o nível, nós vimos os caras que estavam na mesa com Jesus, e você também está chegando na mesa, cheio das suas
feridas, mazelas, e flagelos, e lutas, e dores, e choros, e pecados. Você também tem lugar a essa mesa. Só existe uma solução para sentar nessa mesa: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, ok. Então não é um fim, é um recomeço para mim, para você, para nós. Então você está chegando a essa mesa, é uma esperança. Quando nós lemos Lucas 23, nós encontramos ali a crucificação de Jesus. E é interessante nós lemos lá, porque para muitos parecia o fim, né? Desce daí! Vai, Galileu! Desce! Para muitos é o fim, olha lá. É o fim dele, está na cruz. Mas na verdade, gente, cara, estava sendo inaugurado uma nova história. E é interessante porque lá em Lucas 23 tem alguns personagens, e eu quero que você pense qual você vai ser deles. Vem comigo, Lucas 23, 35. Olha os personagens. Pode ser o fim ou o início de uma nova história. E aí você escolhe qual caminho você quer. Lucas 23, 35. Olha um dos personagens. Personagem 1, o povo. Personagem 1 quem é? O povo. Verso 35 diz, 23, 35, Lucas. O povo ficou observando. O povo ficou fazendo o quê? Observando. Segundo personagem, a autoridade. Repete comigo. A autoridade. O que a autoridade ficou fazendo? Ridicularizaram. E aí falaram: salvou os outros, diziam ele. Salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. Então nós vemos o povo, nós vemos as autoridades, um só observando, tipo assim, pô, rapaz, o que está acontecendo aí? Deixa eu dar um pulinho na igreja esse domingo para ver o que vai acontecer, né? Para ver se acontece algo novo comigo. E está lá só observando assim. Aí você vem domingo, vem domingo, sai domingo, e é domingo, e você vê, e você está assim, olha lá, cara, o que está acontecendo? E você observando, o pau quebrando, e sei lá assim, rapaz, estou observando aqui, o mundo está passando, eu estou vendo. Segundo, as autoridades, ridicularizando. Terceiro, verso 36, Lucas 23, 36. Os soldados, repete comigo, os soldados, aproximando-se também, o que eles fizeram? Zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Toma vinagre, você está com sede, Galileu? Toma vinagre. Verso 39, outro personagem, um dos criminosos, repete comigo, criminosos, que ali estavam pendurados, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Sabe, igreja, isso me leva a uma reflexão profunda para a gente caminhar para o final. Que a Páscoa não é um fim, mas é um recomeço. E aí, qual estrada você quer seguir? Que talvez você tenha sido como aquele que se observa, cara. Você está se observando. Talvez você tenha sido aquele que ridiculariza a igreja, tira chacota, brinca com as coisas do reino, trata de qualquer forma, tira zombaria, tira sarro. Talvez você tenha sido como aquele que tem insultado. Que tal ser uma outra pessoa, ter uma outra atitude? Pastor, mas cadê? Qual pessoa eu posso ser então? Páscoa não é o fim, mas sim um recomeço. Qual pessoa nós podemos ser então? E esse recomeço, dessa nova pessoa, na Páscoa que chegou para você, requer algumas coisas: temor, arrependimento, fé e entrega, cara. Gente, uma vida com Deus, grava isso, cara. É uma vida de temor, de arrependimento, de fé e de entrega. Se não existe isso, não tem vida com Deus, não tem vida, não tem relacionamento com Deus. Você não experimenta o sobrenatural de Deus. Como você vai experimentar o sobrenatural sem fé? Como você vai experimentar a graça de Deus se você não perdoa, se você não se arrepende? Como você vai experimentar as maravilhas de Deus se você não se entrega? Se você não consegue estender a mão para nada, pôr a mão no bolso, sobre talentos, sobre o que Deus derrama sobre você, como? Uma vida com Deus requer fé, arrependimento, entrega.
Nós precisamos de temor, gente. A igreja está perdendo o temor. Estamos vivendo tempos cada vez mais de corações congelados. Nós viemos para um ambiente como esse, como qualquer outro, e não é. Falta o temor. De recomeço requer arrependimento, temor, fé e entrega. Que tal ser o outro personagem então? Que está lá no verso 40, a história não para aí. Nós lemos até o verso 39, mas continua, e é esse que eu queria, e oro para que nós sejamos. O verso 40 tem um outro personagem, vamos ler? O texto diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme, temor. Você não teme a Deus. Gente, nós estamos perdendo temor a Deus. Temor a Deus. Nem estando sob a mesma sentença. 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Sabe o que é isso aqui? Arrependimento. Arrependimento. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que é isso aqui? Fé e entrega. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vida com Deus, a Páscoa requer temor, arrependimento, fé e entrega. Talvez você nunca olhou a Páscoa sob essa ótica. Talvez o coração aí há muito tempo não queima por Jesus. Talvez nos corre uma lágrima. Se você tem vivido alguma dessas áreas, talvez está faltando temor. Talvez está faltando arrependimento. Talvez está faltando fé. Ou talvez esteja faltando entrega. Sabe, igreja, a nossa Páscoa é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. Ele vive, Ele reina, Ele salva, Ele cura, Ele se entregou, Ele me salvou, cara. Ele me amou, Ele me deu esperança, Ele me deu vida. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você crê nisso? Então, feliz Páscoa para você. Vamos ficar de pé? E vamos orar. Vamos orar a respeito disso. Antes de orar, eu quero ler o último texto. Me veio à mente aqui eu acho que eu nem projetei, nem coloquei na mídia. É Mateus, abre aí, Lucas. Mateus 28, acho que eu não coloquei esse texto. Mateus 28, verso 1 a 9, é um texto, eu quero finalizar com ele. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Ei, não tenha medo não, cara. Não tenha medo não, velho. Cara, como eu tomo posse disso. É Deus falando no meu coração. Não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele
Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, a Páscoa chega. De repente, cara, Jesus as encontrou e disse: salve-a! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Vamos orar? Vamos orar? Feche os olhos aí, vamos orar apenas. Jesus, nós aqui como igreja apresentamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, filhos, irmãos, os parentes que aqui estão sendo representados. Com amor, Jesus, nós aprendemos tantas coisas hoje. Momento histórico, por que nós celebramos a Páscoa no Antigo Testamento, agora. Mas o que nós queremos sair daqui é com a consciência de que a Páscoa, Jesus me encontrou quando eu ainda era um escravo. Escravo da bebida, escravo do pecado, da pornografia, da prostituição, do adultério, da boca suja, da mentira. É assim que a Páscoa nos encontra, nesse momento. E se você é uma dessas pessoas, glória a Deus, porque você está sendo encontrado pela Páscoa. A Páscoa está te encontrando. Com seu coração apertado, com sua depressão, como você está, não interessa. A Páscoa te encontra como você está. Sabe qual que é a segunda parte dessa Páscoa? Você recebe uma marca. E assim como no Antigo Testamento, as casas que tinham a marca foram protegidas. Não houve juízo sobre as marcas que estavam naquelas casas. Nenhum primogênito hebreu morreu qual tinha marca. Nenhuma casa recebeu juízo de Deus o qual tinha marca. E hoje, essa mesma marca recai sobre nós. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olhe para a cruz, faça esse exercício com os olhos fechados. Veja Jesus agora sangrando, agonizando. Imagine ali o sangue dele escorrendo pela cruz. Veja o rosto de Jesus ali, um rosto amável, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Imagine as lágrimas e a dor, o seu corpo se contorcendo. Mas imagine agora sobre um ato de fé, este sangue caindo sobre você. Imagine isso. Faça esse exercício de fé. Veja você com os seus pecados agora, com tudo aquilo que causa vergonha, que ninguém sabe, que ninguém vê. Coisas que só você sabe. Imagine agora o sangue te lavando e colocando em você uma nova veste, uma veste branca. Isso é o que ele faz. Traz proteção, traz cuidado. Por isso que o juízo de Deus não vai cair sobre nós, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E saibam o que é mais incrível de tudo isso, que a Páscoa não é o fim, mas é um recomeço. Ei, Deus está falando com você para te dar uma nova oportunidade. Ei, o Senhor está falando ao seu coração. É um novo recomeço. É uma nova chance. É um novo caminhar. É um novo relacionamento.
é uma nova vida. São novos caminhos que precisam ser feitos. É um compromisso sério. Uma vida com Deus é feita em temor, arrependimento, fé e entrega. E talvez nós não estamos vivendo essa Páscoa há muitos anos, porque isso ficou pelo caminho, e deixa o Espírito tratar em você. A Páscoa requer atitude. Para os hebreus, eles tinham que estar prontos para sair do Egito. Para Jesus, ele estava a caminho de uma cruz. E o que o Senhor tem falado ao seu coração, homem, mulher, jovem, você que serve na IBC, o que o Espírito está tratando com você é uma vida de temor, de arrependimento, de fé e de entrega. Essa é a Páscoa de Jesus. Mais que um dia de celebração, de churrasco, de bacalhau, de festa, de chocolate, o Senhor requer a atitude, porque Ele nos comprou. A prisão está aberta. Pare de querer viver nesta prisão. O Espírito trata com você. Ele te chama para fora, Ele te chama para sair, para ter experiências novas. Pare de ficar olhando para dentro da cela. Ele te chama para viver para fora. É algo novo que o Senhor quer tratar com você. Apenas tenha temor, apenas se arrependa, apenas tenha fé, apenas se entregue. Se o Espírito falou com o seu coração, eu quero fazer uma última oração em especial com você. Se essa palavra falou ao seu coração, onde você está mesmo, coloque a mão no seu coração e oro pelo Espírito.